turma, tudo bem? Primeira aula de português, vamos fazer uma revisão sobre o conteúdo que a gente viu no capítulo 2. Então, a gente inicia com adjetivos, para a gente relembrar o conteúdo que já foi visto em sala. Adjetivo é toda palavra que dá característica para alguma coisa. Exemplo, hambúrguer. Como esse hambúrguer é? Saboroso. Então, característica dele é ser saboroso. Por isso, saboroso é um adjetivo. O carro, como esse carro é? Veloz. A característica dele é ser veloz. Então, a palavra veloz é um adjetivo. O sapo, como o sapo é? Esverdeado. Esverdeado é a característica do sapo. Então, esverdeado é um adjetivo. Toda palavra que dá característica a alguém, a alguma coisa, ela é adjetivo. Lembrando que os adjetivos precisam combinar com os substantivos. O hambúrguer é saboroso. Se fosse a maçã, seria saborosa. O carro, veloz. Veloz é um adjetivo que não muda. Eu posso dizer que a onça é veloz, porque veloz não tem característica nem do gênero feminino, nem do gênero masculino. Então, também pode haver adjetivos que combinem para os dois. O sapo é esverdeado. O sapo, esverdeado. Se fosse a sapa, seria esverdeada, ok? E só a cor também pode ser um adjetivo. Então, o sapo é verde, certo? Mas, para dar características, nós não temos só adjetivos. Nós também temos locução adjetiva. E o que é locução adjetiva? Locução adjetiva são características dadas por duas ou mais palavras. Como assim? Dia de chuva. Como é o dia de chuva? De chuva, nós temos duas palavras que são a característica. Então, a gente diz que é uma locução adjetiva. Tem um adjetivo equivalente a de chuva? Tem sim. Dia chuvoso. Então, chuvoso, adjetivo, característica. De chuva, locução adjetiva, também característica. Certo? Amor, de mãe, duas palavras que representam a característica. Então, nós temos uma locução adjetiva. Tem um adjetivo equivalente? Sim, também temos. Amor materno. Materno é o mesmo que de mãe. Materno, adjetivo. De mãe, duas palavras, locução adjetiva. E agora, nós vamos ver algumas locuções adjetivas e os seus adjetivos equivalentes. Então, nessas locuções adjetivas e os adjetivos equivalentes, nós temos a referência do que um pode representar, ou eu posso utilizar o outro sem problema nenhum. De abelha, apícola. De boi, bovino. De cabelo, capilar. De cabra, caprino. De chuva, pluvial. De criança, pueril, infantil. De estômago, estomacal, gástrico. De ilhas, insular. De inverno, invernal, hibernal. De fogo, ígneo. De verão, estival. De gato, felino. De gelo, glacial. De guerra, bélico. Do litoral, litorâneo. De porco, suíno. Da manhã, matutino. Do rio, fluvial. Do norte,
setentrional, do sul, meridional, da tarde, vespertino, de velho, senil. Exemplo, laço de cabelo ou laço capilar. Eu também posso dizer água da chuva ou água pluvial. Eu posso dizer ainda reunião matutina ou reunião vespertina, que é da tarde. Só que a gente precisa lembrar que os adjetivos precisam combinar com os substantivos. Quando eu falei reunião matutina, a reunião é uma palavra feminina, o adjetivo precisa estar no feminino, matutina. Agora, se eu digo reunião da manhã, ou aula da manhã, ou encontro, que é uma palavra masculina, continua sendo da manhã. Os adjetivos precisam combinar com o gênero dos substantivos, mas a locução adjetiva não precisa, ela continua sempre igual, ok? Outro exemplo, para entender isso melhor, eu posso dizer cama de gato, chaveiro de gato. Mas eu digo cama felina e chaveiro felino. Adjetivos combinam com o gênero do substantivo. Locução adjetiva não precisa combinar, ela continua sempre da mesma forma. Agora a gente entra em grupo nominal. Grupo nominal a gente aprende no nosso dia a dia, ou seja, a gente vai aprendendo qual palavra está ligada à outra. E o grupo nominal vai ser o sujeito ou o substantivo mais importante dessa frase. Então, é a palavra a qual as outras da frase vão estar ligadas a ela, né? A principal palavra. Então, é o sujeito. Os alunos estudam em casa. Quem estuda em casa? Os alunos. Alunos é substantivo. A palavra os está ligado a alunos. O que os alunos estão fazendo? Eles estudam, então o verbo estudam também está ligado a alunos. Então, alunos vai ser a palavra mais importante desse sujeito. Por isso, ele faz parte do grupo nominal. Então, a gente precisa ter a compreensão de que as palavras precisam combinar com essa palavra mais importante. Como assim? Artigo. O artigo é os, ele é masculino e ele está no plural, porque alunos, como é o grupo nominal, a palavra mais importante, também é uma palavra masculina e também está no plural. O verbo estudam também precisa combinar com alunos. Ele está no plural, porque alunos está no plural. Eu não posso dizer as alunos estudam. E eu também não posso dizer os alunos estudei. Então, as palavras precisam combinar entre si. Nesse caso, elas precisam combinar com o sujeito, que é do grupo nominal. Tudo bem? Vamos ver se entenderam? Coloquei outra frase como exemplo. O meu computador novo está ligado. O está ligado a qual palavra? O é artigo e está ligado à palavra computador. Meu. Meu o quê? Meu computador. Meu pronome possessivo também está ligado à palavra computador. O meu computador novo. Novo. O que é novo? Computador. Está ligado. O que está ligado? Computador. Então, computador é a palavra mais importante dessa frase. Vai ser o sujeito, ou seja, é o que faz parte do grupo nominal. Computador é um substantivo e nós temos 4 palavras nessa frase ligadas a ele.
Sendo assim, computador é do grupo nominal, certo? Então, nós precisamos ter todas as palavras combinando com essa do grupo nominal. O masculino, porque computador é um substantivo masculino. Está no singular, porque computador está no singular. Meu, masculino, singular. Novo, masculino, singular. Ligado, masculino, singular. Se eu trocasse computador por calculadora, eu teria que trocar todas essas palavras ligadas a ele. Ficaria a minha calculadora nova está ligada. Eu teria que passar todas essas para o feminino. E para o plural, a mesma coisa. Se eu usasse a palavra computadores, eu teria que usar os meus computadores novos estão ligados. Eu teria que trocar até o meu verbo nesse caso, ok? Então, grupo nominal são as palavras que combinam com a palavra principal da frase. Tudo bem? Vamos ver se vocês conseguiram entender um pouquinho do que está acontecendo desse conteúdo? Coloquei casa antiga. Dessas duas palavras, qual que dá característica? É antiga ou é casa? Qual delas é uma característica? Você sabe? Antiga. Antiga é a característica. Como a casa é antiga? Então, antiga é a característica nesse caso. Antiga é um adjetivo ou uma locução adjetiva? E agora? Adjetivo, porque é apenas uma palavra. Então, antiga é apenas adjetivo. Se eu quiser colocar no grupo nominal, qual delas eu poderia usar com casa antiga? Uma ou um? Esse é fácil, hein? Uma. Eu só posso dizer uma casa antiga, porque uma está no feminino e casa feminino. Antiga também no feminino. Se eu trocasse casa por carro, ficaria um carro antigo, porque o adjetivo precisa sempre combinar com o substantivo. Conseguiram acertar? Vamos tentar mais uma vez? Agora nós temos cachorrinho peludo. Qual palavra dá característica? Cachorrinho ou peludo? E agora? Muito bem para quem disse peludo. Peludo é que dá característica. Como o cachorrinho é? Peludo. Peludo é adjetivo ou locução adjetiva? Quero ver. Adjetivo. Peludo é apenas uma palavra. Então, adjetivo. Reparem que peludo está no masculino porque cachorrinho também está no masculino. E se eu quiser colocar um grupo nominal, eu uso aquele cachorrinho peludo ou essa cachorrinho peludo? Fácil. Aquele cachorrinho peludo, porque nós temos palavra no masculino, certo? Reparem que cachorrinho está no diminutivo, mas o adjetivo não precisa estar. Isso não precisa combinar, a gente pode usar separado. Eu posso dizer cachorrinho peludinho, cachorrinho peludo, cachorro peludinho, também não tem problema, tá? Então, o grau não precisa combinar. Mais uma tentativa? Luz do sol. O que é característica agora? Luz ou do sol? Vamos ver se você acertou? Do sol.
Então, do sol é que dá característica. Só que do sol é adjetivo ou locução adjetiva? Locução adjetiva. Lembram por quê? Porque do sol nós temos uma característica que utiliza duas palavras. Então, locução adjetiva. Grupo nominal, qual vai combinar? Eu posso dizer luz do sol linda ou luz do sol bonito? Esse já não é tão fácil. Por quê? Porque nós temos uma palavra masculina e outra feminina. E o substantivo é feminino, mas a característica ficou masculina. Qual será? A gente vai ter que usar linda, porque linda está ligado a luz. A palavra linda refere-se à luz e não do sol. Lembra que eu falei que a locução adjetiva não precisa combinar o gênero com o substantivo? Pois é. Luz do sol é linda. Luz do sol não pode ser bonito, porque luz é uma palavra feminina. Deu para entender? Espero que tenha ajudado. Agora, a gente vai ver quais atividades a gente vai fazer para a gente ver melhor esse conteúdo do capítulo. Vocês vão utilizar o livro 1 de atividades suplementares, lá no capítulo 2, fazer a leitura das páginas 15 e 16 e fazer com bastante atenção os exercícios das páginas 16, 17 e 18. Nós vamos fazer a correção lá na aula do Zoom, que vocês provavelmente já conseguem entrar. A gente vai fazer essa correção no dia 8/4, às 10 horas da manhã. Caprichem, tá? E qualquer dúvida eu vou estar respondendo lá nos comentários do Instagram. O conhecimento não está nas mãos dos mais inteligentes, mas sim dos mais interessados. Então, vamos se empenhar nessas aulas, começar a anotar as coisas e estudar com bastante atenção. Beijos carinhosos de quem está com muitas saudades, professora Andresa. Beijinho, gente! Tchau, tchau! Até a próxima!